Passamos ao processo 131.764, que tem como relatora a nobre conselheira Maria de Jesus, a quem concedo a palavra. Obrigada, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, procurador, nobre secretária. Trato o presente processo de consulta formulada pela senhora Silvânia Maria Pinheiro da Silva Diniz, secretária estadual de Comunicação, solicitando orientações sobre contratação de serviços de publicidade e meios de divulgação de atos oficiais do Poder Executivo. A consulente apresentou 2 ofícios com as indagações. No primeiro, ofício número 36 de 2019, assim expôs: A. Para o Tribunal de Contas, a publicação de atos oficiais, tais como avisos de licitação, de prorrogação ou suspensão de licitação, extratos de contratos, informativos, licença, comunicados, chamamento público, edital de convocação e outros, se enquadram no conceito de publicidade previsto no artigo 2º da Lei 12.232, de 2010. Letra B. Para esse órgão de contas, a Secretaria de Estado de Comunicação pode realizar licitação para a contratação de uma agência de publicidade para realizar exclusivamente a veiculação de atos oficiais do Poder Público do Estado nos diversos jornais do Estado do Acre, descritos na letra A. No segundo ofício, de número 46, também de 2019, questiona o seguinte: letra A. Qual modalidade licitatória deve ser adotada no certame que visa a contratação de empresa, veículo de comunicação impresso, para divulgação dos atos oficiais do Governo do Estado? Pode o certame licitatório ser realizado por meio de pregão eletrônico ou deve ser presencial? Letra C. As publicações dos atos oficiais podem ser veiculadas em um único veículo de comunicação impresso? Caso negativo, em quantos veículos de comunicação devem ser publicados? D. Podem as publicações de atos oficiais ser veiculadas mediante remuneração em modalidade digital, sites de internet, de informações considerados de maior audiência? A primeira inspetoria, por meio de sua análise, as folhas 15 e 25, sugere o conhecimento da presente consulta por atender os requisitos legais, mesmo inexistindo o parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente, como recomenda o parágrafo 2º do artigo 142 do Regimento Interno desta Corte. O Ministério Público de Contas manifestou-se, as folhas 30 e 31 dos autos, em pronunciamento da lavra do senhor procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento. Trata-se de consulta formulada pela senhora Silvânia Maria Pinheiro da Silva Diniz, secretária estadual de Comunicação, sobre aspectos da contratação e publicação de atos oficiais do Poder Executivo, suscitando os seguintes questionamentos. A. Qual a modalidade licitatória deve ser adotada no certame que visa a contratação de empresa para a divulgação dos atos oficiais do Governo do Estado? Pode a licitação ser realizada por meio de pregão eletrônico ou deve ser presencial? B. As publicações de atos oficiais podem ser veiculadas em único veículo de comunicação impresso? Caso negativo, em quantos veículos de comunicação devem ser publicados? C. Podem as publicações de atos oficiais serem veiculadas mediante remuneração em modalidade digital, site de internet, considerados de maior audiência? D. Para o Tribunal de Contas, a publicação de atos oficiais, tais como avisos de licitação, de prorrogação ou suspensão de licitação, extratos de contratos, informativos, licenças, comunicados, chamamento público, edital de convocação e outros, se enquadram no conceito de publicidade previsto no artigo 2º da Lei nº 12.232/2010? E. Para a Corte de Contas, a Secretaria de Estado de Comunicação pode realizar licitação para a contratação de uma agência de publicidade para realizar exclusivamente a veiculação de atos oficiais do Poder Público nos diversos jornais do Estado do Acre? A instrução reconheceu o preenchimento dos requisitos de admissibilidade da consulta, contidos no artigo 142 do Regimento Interno Local, ressalvando apenas a ausência de parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da consulente. No mérito, a primeira inspetoria respondeu às perguntas nos seguintes termos. 1.
Quanto à modalidade licitatória adotada para a contratação de veículo de comunicação impresso para divulgação dos atos oficiais do Governo do Estado, o certame deve atender às regras da Lei 8666/93 e Lei número 10.520/02, preferencialmente pela modalidade de pregão eletrônico, conforme dispõe o caput do artigo 3º do Decreto Estadual número 5.972, de 30/12/2010, combinado com o artigo 4º do Decreto Estadual número 5.973, de 30/12/2010. 2. Sobre as publicações de atos oficiais em um único veículo de comunicação impresso e na modalidade digital, não há exigência legal de que a veiculação ocorra em vários jornais impressos, mas é necessário que a publicidade adotada possua a adequada efetividade exigida pelo certame. Devido à ausência de previsão legal, respondeu negativamente pela possibilidade de publicação dos atos oficiais em mídia digital. 3. Acerca do enquadramento da publicação de atos oficiais, aviso de licitação, prorrogação, suspensão de licitação, extrato de contratos, informativos, licenças, comunicados, chamamento público, edital de convocação e outros, no conceito de publicidade previsto no artigo 2º da Lei nº 12.232/2010, a resposta é negativa. Os serviços de publicidade tratados na lei citada envolvem trabalhos de natureza essencialmente intelectual, o que justificaria a utilização dos tipos de licitação melhor técnica ou técnica e preço, diferentemente da mera publicação de atos oficiais que não exigem que o fornecedor tenha qualificações técnicas para a sua realização. Por isso, não é possível a contratação de uma agência de publicidade para realizar exclusivamente veiculação de atos oficiais do poder público nos diversos jornais dos estados, do Estado do Acre. Aqui, nesse caso, seria só a compra do espaço, né? Não teria nada de serviço intelectual aqui, ou seja, não se caracterizaria de serviço de publicidade. Bom, isto posto, considerando a função pedagógica desta Corte, concordamos com a resposta da instrução às hipóteses levantadas em sede de pré-julgamento de tese, nos termos do artigo 142, parágrafo 3º da Resolução TCE número 30/96. É o pronunciamento. Com a palavra a nobre conselheira relatora para proferir o seu voto. Obrigada, Excelência. A presente consulta foi formulada por autoridade competente e tem indicação precisa de seu objeto, embora não tenha sido instruída com parecer do órgão de assistência técnico-jurídica da autoridade consulente, não implica óbice ao cumprimento das exigências constantes do parágrafo 2º do artigo 142 do nosso regimento. Assim, voto. 1. Pelo conhecimento da presente consulta, efetuada pela senhora Silvânia Maria Pinheiro da Silva Diniz, secretária estadual de Comunicação, respondendo em tese, conforme preceitua o artigo 37, parágrafo 2º da Lei Complementar número 38, e discorrendo sobre os assuntos abordados nos seguintes termos. A Lei nº 12.232 de 2010 estabelece normas gerais sobre licitações e contratações pela administração pública de serviços de publicidade prestados necessariamente por intermédio de agências de propaganda. Em seu artigo 2º, define o conceito de publicidade como sendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objeto o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em geral. Tem-se, então, que as divulgações de atos administrativos não são consideradas serviços de publicidade para os fins definidos na Lei Federal 12.232, em face de que, mencionada lei, trata de serviços de publicidade que envolvam trabalhos de natureza essencialmente intelectual, destacando-se ainda que é destinada à contratação de serviços complexos de publicidade e propaganda e que sejam prestados integradamente. Eu transcrevo aqui uma decisão do Tribunal de Contas do Espírito Santo, que não vou ler totalmente, mas apenas dizer que ela se fundamenta na doutrina de Carlos Pinto Coelho Mota, citado em voto proferido nos autos do processo número 1696 de 2011, daquela Corte de Contas,
segundo o qual a publicidade vinculada à imprensa oficial não carece de intermediação de agência de publicidade, respaldando a assertiva no conceito dado à publicidade legal pela regra do artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Federal número 11.652, de 2008, com a publicação de avisos, balanços, relatórios e outros a que os órgãos e entidades da administração pública estejam obrigados por força de lei ou regulamento. Assim, não há necessidade de intermediação de agência de publicidade para a contratação de jornais, objetivando a publicação de atos do governo. No que concerne à modalidade licitatória para a contratação de empresa para a divulgação dos atos oficiais do governo, a legislação caracteriza essas contratações como serviço comum, portanto, devem ser observadas as leis federais números 8.666, de 93, e 10.520, de 2002, bem como os decretos estaduais números 5.972 e 5.973, ambos de 2010, ressaltando-se que a vedação de inexigibilidade de licitação para os serviços de publicidade e divulgação, conforme disposto no artigo 25, inciso 2, da Lei 8.663. O artigo 3º do Decreto Estadual número 5.972, de 30 de dezembro de 2010, prevê que os contratos a serem celebrados, que envolvam a aquisição de bens e prestação de serviços comuns, serão precedidos preferencialmente de licitação pública na modalidade pregão. E, no caso de adoção de outra modalidade licitatória, a autoridade deverá justificar tal decisão. Já o artigo 4º do Decreto Estadual número 5.973, da mesma data, 30 de dezembro de 2010, dispõe que, nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns, será obrigatória a modalidade pregão, sendo preferencial a utilização da sua forma eletrônica em se tratando de licitação cujo objeto seja custeado com recursos transferidos pela União. Outro fator preponderante é o próprio objeto da licitação, devendo-se ponderar se há vantagem atrair interessados de outras localidades e, assim, ampliar a concorrência, optando-se, então, pelo pregão eletrônico. Caso o objeto a ser contratado seja mais restrito à localidade e o custeio da despesa não seja proveniente da União, não há óbice em se optar pelo pregão presencial. Quanto aos veículos de comunicação impresso como meio de publicação dos atos do governo, faz-se necessário discorrer sobre o tema publicidade, o qual está previsto no artigo 37 da Constituição Federal, como princípio, e visa dar conhecimento ao público dos atos oriundos da administração. Por isto, existem nos diversos órgãos o Diário Oficial, que é o meio de divulgação dos atos da administração pública. Alguns atos carecem de uma publicidade mais ampla, pois necessitam, para alcançar sua finalidade, de uma interação mais próxima entre a administração e sociedade. Exatamente neste sentido é que as leis que tratam de licitações exigem publicação em jornal, a fim de garantir que o ato publicado alcance, de fato, o maior número de pessoas. A Lei número 8.666, por exemplo, em seu artigo 21, estabelece que os avisos de licitações devem ser publicados em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de circulação no município, podendo ainda a administração utilizar outros meios de divulgação visando ampliar a área de competição. Já a Lei 10.520 dispõe em seu artigo 4º, inciso 1º, que na fase externa do pregão, a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente federado, ou, não existindo, em jornal de circulação local, e facultativamente por meios eletrônicos e, conforme o vulto da licitação, em jornal de grande circulação. Na esfera estadual, o artigo 11 do Decreto número 5.972 e o artigo 19 do Decreto 5.973 determinam que os meios de publicação dos avisos de licitação serão definidos de acordo com os valores estimados para a contratação. E aí, dependendo da modalidade, também aqui eu trago os limites de valores que definem essas modalidades. Também não vou ler, porque já está bem extenso o meu voto.
Pode-se dizer que o poder público deve observar toda a legislação ora apresentada e que lhe é lícito e razoável estabelecer estratégias de divulgação dos atos administrativos, de modo a cumprir com a finalidade última da publicidade, que é a de muitos alcançar. Para a publicação de atos governamentais em sites não oficiais, seria necessária alteração na política de divulgação eletrônica, de forma a garantir a autenticidade e integridade das informações, pois não há previsão legal para publicação nesses meios de comunicação. Por outra via, a publicação dos atos deverá ocorrer em alguns meios eletrônicos governamentais, tais como o Diário Oficial do Estado, o site do Governo do Estado, e, em se tratando exclusivamente de licitações, no portal de licitação deste Tribunal de Contas, Lincom. 2, pelo arquivamento dos autos após as formalidades de estilo. É o meu voto, Excelência. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho a relatora, Excelência. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, Excelência. Conselheiro Ronald Polanco. Conselheira do Cineba Rício. Conselheira Ana Lu Maria. Senhor presidente. Ok, decisão. Decidiu-se a unanimidade em termos do voto da nobre conselheira relatora. Assim, encerrado a pauta. Em havendo expediente, solicito a doutora Érica, secretária das sessões, em fazer a leitura dos expedientes. Bom, foi apresentado aqui no tribunal, no dia 4 de julho, a presente consulta feita pela Prefeitura Municipal de Marechal Thaumaturgo, na pessoa do prefeito. Ele apresentou aqui, fez um relato extenso, juntou a legislação municipal pertinente ao assunto, porém não apresentou parecer jurídico. A solicitação dele é no seguinte sentido: os acréscimos decorrentes de progressão de letra e adicional de graduação previstos na legislação municipal estão dentro das limitações contidas no artigo 22, parágrafo único, inciso 1 da LRF? Aí, diante dessa consulta, na sequência, eu gostaria de ler também o acórdão 11.227, que foi o acórdão de 25 de abril desse ano já, só para que os senhores tenham conhecimento, né? O pleno não estava completo nesse dia, para ver se o assunto está abrangido, né? Então, é o acórdão 11.227, onde se decidiu por maioria, nos termos do voto do voto vencedor do conselheiro José Augusto, conhecer da consulta formulada pelo senhor Isaac, prefeito do município de Mâncio Lima, à época, para responder-lhe em tese que a Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o artigo 169 da Constituição de 88, ao fixar os limites de despesa com o pessoal dos entes públicos, não vedou o direito dos servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei, devendo o gestor observar também todo o ordenamento jurídico vigente, especialmente o artigo 20, inciso 3, a linha B da supramencionada Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o 54% para o Executivo. É isso. Essa resposta é muito... Eu tenho a lei, desculpa, viu, senhor presidente, mas é porque, desde de uma outra que já teve aqui, eu estou questionando essa resposta. Desculpa. Não, é porque é demais para mim. Eu agradeço ao nosso decano, realmente, com a palavra do Ministério Público. Obrigado, senhor presidente. Pelo que foi lido pela secretária das sessões, eu entendo que a resposta dada na consulta anterior abrange aí o que foi questionado por esse gestor, né? Porque ele coloca aquela situação da vantagem ou do adicional já previsto em lei, ou seja, aquilo ali já está assegurado para o servidor, ele tem direito de receber,
mas, não obstante esse direito, o gestor tem a obrigação também de cumprir aquele regramento da Lei de Responsabilidade Fiscal, mantendo-se dentro do limite estabelecido em lei. Eu acredito que a consulta anterior responde ao questionamento que ele fez agora, portanto, não haveria necessidade de uma nova instrução e ele teria uma resposta rápida já com o que entendeu o tribunal acerca desse tema. Conselheiro José Augusto. Não há outra resposta, Excelência, com o Ministério Público. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Da mesma forma, Excelência, até porque esse tribunal já tem colocado essa situação que a despesa de pessoal hoje é um ato complexo, ela exige sempre o contrapeso. Se há um direito, ele tem que ser respeitado. Mas se isso ocasionou um excesso na despesa de pessoal, ele também tem que ser corrigido como qualquer outra situação onde extrapola o limite da despesa pessoal. Então, nesse sentido, comungo com o pensamento do Dr. Parquet e do conselheiro José Augusto, de que, para efeito de economia processual, poderia ser já dito que a presidência encaminharia em resposta à consulta o acórdão lido pela doutora Érica. Conselheiro Ronald Polanco. Sempre a despesa, a gente vinha de um crescimento de receita que estimulava o crescimento de despesa, e agora trancou a receita, a despesa não pode ter a mesma dinâmica. E, então, é um travamento normal. Vivia agora nessa reforma. Conselheira Dulcineia. Pelo recebimento da consulta e anexação do acordo. Conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, não é querendo aqui fazer, ser aquela pessoa, tipo a pessoa cri-cri. Mas vamos ver se o meu entendimento, que não sou da área do direito, é o mesmo entendimento do povo do direito. Então, tá. Porque eu sou de letras, mas é uma conjunção adversativa. Mas, então, a pergunta do gestor, ela é clara. Então, vamos ser claros, não vamos fazer aquela decisão de que não é clara. Eu posso pagar um direito do trabalhador que está em lei? Posso? Sim ou não? Sim. Ótimo. Mas, se eu boto mas, isso é uma conjunção adversativa. Mas quer dizer, sim, mas, então eu já não posso. Então tem que dizer se é sim ou não, é sim ou não. Porque desde a outra consulta, eu estou questionando isso. O gestor, ele quer saber se sim ou não. Vamos ver se uma vez na vida o povo do direito diz sim ou não. Sim ou não? Não. Sim, mas... Se é mais, gente. Mas é uma conjunção adversativa. Eu posso dar isso, mas... É isso. Então, eu acho que o gestor, ele quer só perguntar o seguinte, eu posso pagar? Porque é lógico que ele está acima da lei, é lógico que ele está acima do limite, é lógico que essa pergunta todo mundo sabe, o gestor está acima da lei, mas os servidores estão pressionando, porque os servidores estão com uma lei garantida, então o que eles querem da gente é só uma coisa, é sim ou não. E a minha resposta é sim porque já está na lei. Mas, então, eu só fico sempre pensando, porque parece assim que a gente não consegue dizer o exato. Então, eu quero saber, é sim ou não? Só me diga isso, é sim ou não? E a minha resposta é sim. Eu estou brigando isso desde aquela outra. Então, eu estou me vendo na função do gestor. O gestor, ele está com o pessoal lá batendo na porta dele e dizendo, pague, porque isso é lei. Aí eu mando uma pergunta para o tribunal diz, pague, mas
Mas, então eu não pago. Então eu não vou pagar. Rapaz, diga sim ou não. É sim ou não. Porque todo mundo aqui está sabendo que ele está acima da lei. Se a pergunta certa que ele deveria estar fazendo era: eu estou com limite acima da lei. E tem uma lei que garante a vantagem para o servidor já aprovada. Eu posso pagar? Sim ou não, gente? Sim ou não? A minha resposta é sim. Mas, E é sim. é sim. É sim. Tá? Então bote um ponto, conselheiro. Não, é sim sem ponto. Então bote um ponto. Porque assim, ele pode arguir se a lei é nula, porque Tirou a lei mais também pelo pode si, ser viu? nula. Mas se a lei for verdade e o equilíbrio é da gestão, eu não posso contrapor a gestão com o direito, não posso. Então, se a lei for legal, porque também tem lei que é nula, como aquela que foi feita dentro do período onde ele já estava acima, mas se a lei for justa, por exemplo, imagine que há aquele reajuste anual previsto na Constituição, que é dado para todo servidor. Aí ele não vai dar? Vai. Aí imagine que ele esteja com 53, com isso ele vai para 55. Conselheiro Malheiro. Aí ele tem que ajustar. Conselheiro Malheiro, data venha. Conselheiro Malheiro, pelo amor de Deus, é um prefeito que tem uma lei municipal dando uma vantagem a um servidor, que, no mínimo, já vem pagando há anos e anos e anos. Não entre no mérito dela, conselheiro. Não entre. Ele já vem pagando há anos e anos. O que ele só quer da gente é um ponto final na vida dele. Ele já vem pagando há tempo essa lei. Isso tudo é essa a coisa. Então, é sim e ponto. Não pode. Do direito é muito difícil. Professora, a senhora é professora do pessoal de Direito. Mas é justamente, conselheiro, porque sou professora de português, é que a gente precisa definir isso aqui, porque isso aqui é muito sério, porque o que nós estamos tirando neste momento é uma lei que já é garantida, que já paga para professores, que já paga para o pessoal de saúde, que já paga para outros pessoal, e nós estamos dizendo que se eles estiverem acima da lei, não pague. É isso que nós estamos dizendo. Por isso que é muito sério isso aqui. É isso não. Então, vamos ver... Perdão? Maioria. Não, falta a conselheira Maria de Jesus. Presidente, eu até entendo a aflição da conselheira Nalu, né? Mas eu acompanho o mesmo entendimento que o Ministério Público expôs e que se responda com o acordo que nós já temos. Então, a decisão foi receber a consulta e responder já com um acordo existente. Ela tem o número do acordo. Não concorda com essa resposta. Aceitou a luz aí. Com a exceção, então, do pensamento da nobre conselheira E quero Malu deixar Maria. bem claro o meu entendimento. Meu entendimento é que, se tiver uma lei onde já vem pagando servidores as vantagens já devidas, aprovada pela Câmara, aprovada pela Assembleia Legislativa, mesmo que esteja acima do limite, é ponto, pode pagar. Mas não é Esse, vírgula. para mim, é o meu entendimento. Ele pode pagar, mas ele tem que cumprir a outra Porque lei isso também. aí é que é claro, não é essa coisa de... Isso é claro. Ok, então vamos... já está anotado a nossa decisão, hoje tomada pelo Pleno, e não havendo mais expediente, passamos às comunicações com a palavra do Ministério Público. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar todos os presentes e agradecer àqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje. Obrigado. Com a palavra, meus nobres pares, conselheiro José Augusto. Boa-vinda aos que nos visitam. Estão vendo aqui o meu nobre José Roberto, professor da UFAC, PhD, professor. Mas, de mais excelências,
desejar um bom fim de semana a todos. Conselheiro Antônio Malheiro. Cumprimentar todos os presentes, nada mais a comunicar. Conselheiro Ronaldo Polanco. Conselheira Dulcinea Bom dia Benício. a todos, senhor presidente, parabenizá-lo pela condução dos trabalhos e também cumprimentar a todos que aqui se encontram. Nada mais, obrigada. Conselheira Ana Lu Maria. Quero também aqui cumprimentar meu médico querido, um grande abraço, e cumprimentar a todos. E só cumprimentando, senhor presidente, isso é muito sério, porque daqui a uns dias o governo do Estado vai estar acima do limite. Daqui a uns dias o governo do Estado vai estar acima do limite. E eu não vou avalizar ninguém a não pagar as vantagens dos servidores públicos, que foram conquistados com muita luta. E mais ainda, muitas outras vieram em cima das lutas nossas, de servidores, que botavam enconchavos dentro da Assembleia Legislativa e outras coisas mais. Então, eu não vou... Para mim, é muito claro. Ser claro é dizer isso. É que, mesmo que esteja acima do limite, o governo do Estado, ele tem que pagar as leis que foram aprovadas na Assembleia Legislativa dos servidores. Conselheira Dulcinea já falou. Conselheira Maria de Jesus. Excelência, também quero cumprimentar a todos, né? Um bom dia a todos, agradecer a todos que nos ajudaram na realização desta sessão e um bom final de semana a todos. Ok, então vamos encerrar a sessão. Eu agradeço também a presença de todos. Que todos tenham um bom final de semana, que Deus os abençoe e estejam com todos nós. E agradeço em especial os nobres pares, nobres conselheiros, Ministério Público de Contas, e que tenhamos um bom final de semana e vamos com Deus. Muito obrigado. Marco uma sessão para dia e hora regimental. Muito obrigado. O senhor presidente Antônio Cristóvão está convidando a todos que estejamos na presidência agora. Muito obrigado.